Vocês nem vão acreditar quem nos enviou um e-mail com algumas questões. A doutora Terezinha Covas Lisboa, nossa querida amiga e professora, e que tem nos ensinado tanto com relação à área de hotelaria hospitalar e à área de saúde em geral. A doutora Terezinha está finalizando o seu pós-doutorado com foco em humanização numa universidade na Flórida. E nós tivemos a honra de ser um dos profissionais pesquisados para a sua tese. As questões que ela nos trouxe eu achei muito válido compartilhar com todos. Na sua experiência profissional, como você conceitua humanização no atendimento? Humanização no atendimento, para mim, é conseguir identificar as necessidades da pessoa que está sendo atendida e conseguir flexibilizar as rotinas e padrões previamente estabelecidos, visando atender o máximo essa necessidade. Nós temos falado que humanização é você conseguir se colocar no lugar do outro. Nem sempre aquilo que é humanização para mim é humanização para você. E uma linha muito tênue separa aquilo que é respeito daquilo que é inconveniente. Então, nem sempre num hospital é conveniente que eu atenda o paciente sorrindo, extremamente simpática. Isso pode ser humanização para mim, mas não pode não representar humanização para alguém que está chegando ali com um problema sério, uma doença terminal ou para fazer uma cirurgia de risco. O que eu acho engraçado, todo mundo achou engraçado no evento, nós tivemos uma palestra com a Vânia do ICESP e ela comentou algo que é bem relacionado com isso, dos seus concierges, que um deles falou, volte sempre, né? Pelo ponto de vista do atendimento, ele foi super humanizado, super hospitaleiro, mas no ponto de vista do contexto daquela situação, não. A pessoa não quer voltar ao hospital. Então, é sempre importante que o atendimento seja coerente com as necessidades daquela pessoa. E para identificar essas necessidades, é muito importante saber ouvir e saber praticar a empatia. Eu tive a oportunidade de participar de um treinamento num hotel e era um treinamento voltado a como responder reclamações dos hóspedes. E um dos pontos-chave era exatamente ouvir. Enquanto você ouve, a habilidade de se colocar no lugar da pessoa e já pensar em uma solução para ser apresentada assim que ele terminar de apresentar a sua reclamação, o seu problema. Claro que o paciente que chega para ser atendido não é um problema, mas ele está trazendo questões e esse treinamento pode ser adaptado nesse sentido. E o Plentri nos ajuda a reforçar que esse caminho é o correto quando diz sobre a importância de ouvir o paciente e sobre a importância de se transportar para a perspectiva dele. Ou seja, se eu fosse o paciente, como eu gostaria de ser tratado nessa situação? Na sua experiência profissional, como você conceitua acolhimento? Acolhimento para mim é a habilidade de transmitir que a pessoa está sendo bem-vinda sem utilizar as palavras sejam bem-vindos, seja bem-vindo. E para que isso seja possível, eu acredito que existam uma série de fatores que influenciam na maneira como a pessoa se sente bem recebida, como a pessoa se sente bem-vinda. A ambientação é um desses pontos. O Plentri encoraja a descaracterização do ambiente, o tornando mais familiar possível. Isso envolve não apenas a decoração que transmita conforto,
com as cores, elementos que remetam à natureza, espaços adequados, mas também locais que proporcionem maior privacidade, respeito, que facilitem a interação entre médico-paciente, entre a equipe e os pacientes e familiares. Uma coisa é dizer, olha, os familiares são bem-vindos, nós temos horário de visita aberto. E aí o familiar chega e ele não tem um espaço adequado para ficar. Ele não tem onde se acomodar. Peraí, eu sou bem-vindo, mas a realidade mostra o contrário. A realidade mostra que a última preocupação desse lugar foi comigo. Então, tudo que nós podemos identificar que transmita ao paciente, aos acompanhantes, que eles são importantes, para mim, isso consegue transmitir que eles são bem-vindos e, claro, traduzir a questão de acolhimento. Outra questão importante que muitas vezes nós não atentamos e ela remete diretamente à questão de humanização, no sentido de respeito, é o tempo de atendimento. E o tempo é uma coisa um pouco subjetiva, porque a demora no atendimento para os profissionais pode representar 3 horas. E a demora no atendimento para quem espera, agravado pelo grau de ansiedade que a pessoa está no momento, pode ser de 15 minutos. O que nós temos que fazer? Trabalhar com informações que ajudem a amenizar a ansiedade das pessoas e trabalhar, claro, com estratégias para reduzir o tempo de atendimento ao máximo, mas aquele tempo que não for possível reduzir, como eu posso trabalhar para diminuir a percepção desse tempo para os pacientes e acompanhantes? A última pergunta da doutora é: quais são as competências necessárias para a seleção de pessoas que irão trabalhar com humanização no atendimento? Esse ponto, para mim, o mais importante são as competências comportamentais. A pessoa tem que ser equilibrada, tem que ter esse foco no paciente, conseguir praticar a empatia, conseguir se colocar no lugar das pessoas e tem que ser uma pessoa muito equilibrada emocionalmente, resiliente, que tenha automotivação e que não seja emotiva. Que nós sabemos que principalmente a linha de frente é a que mais recebe reclamações, é o primeiro contato, um dos primeiros contatos com o paciente. Ele chega fragilizado, cheio de ansiedades. Muitas vezes essa ansiedade se expressa por meio de um comportamento grosseiro, impaciente, e nós temos que ter pessoas que tenham equilíbrio para lidar com todo tipo de situação. As competências técnicas, no meu ponto de vista, são mais facilmente treinadas, mais facilmente desenvolvidas. E eu aproveito essas questões que a doutora Terezinha nos trouxe para enfatizar que nós teremos agora 3 palestras online, uma delas é gravada, as outras 2 são ao vivo e que também remetem à humanização. A Ingrid vai apresentar um case que ela fez, a implantação do atendimento do acolhimento humanizado em um hospital 100% SUS. A outra palestra da enfermeira Kelly vai falar sobre gerenciamento de leitos com foco estratégico. E a palestra gravada, eu estou trazendo um conteúdo sobre o que é acordo de nível de serviços, como desenvolver e como aplicar. E eu acho muito interessante alguns pontos nessas palestras. O primeiro é que humanização, como a Ingrid vai mostrar, depende muito mais do esforço da equipe, assim como a hotelaria não é um luxo restrito a hospitais privados. Então, a nossa missão de quebrar os paradigmas vai ser atingida nessa palestra.
E ela vai mostrar passo a passo o que foi feito para implantar e conseguir bons resultados. A palestra da enfermeira Kelly, eu tive a oportunidade de assistir essa palestra em Blumenau, em um evento que nós fomos convidados a palestrar, e eu juro para vocês que eu não pisquei durante a palestra. Além de ser uma profissional extremamente competente, que domina o que faz, ela traz aquele espírito de ver em cada dificuldade oportunidades para melhorar o desempenho, para aproveitar melhor os recursos, e com certeza isso se traduz em humanização, porque uma equipe que trabalha com segurança naquilo que faz, com certeza é uma equipe muito mais capacitada, em muito melhores condições de proporcionar um atendimento humanizado. Ninguém merece aquela cobrança dos pacientes e dos acompanhantes que está tendo atraso na cirurgia porque não tem leito. Então, um dos pontos mais importantes da humanização interna, essa correção nos processos, reestruturação e que as coisas funcionem com segurança, para que os profissionais tenham igualmente essa confiança e transmitam isso para as demais pessoas. E a palestra sobre acordo de nível de serviços, para mim, também significa humanização, porque ela tira a avaliação dos fornecedores da área subjetiva. Nós falamos com relação ao tempo de espera, que é algo subjetivo, aquilo que é demorado para mim pode não ser demorado para o outro, com relação à prestação de serviços também. E o SLA, ou Acordo de Nível de Serviços, exatamente alinha as expectativas entre o contratante e o contratado. E aí, com os indicadores e auditorias, nós conseguimos avaliar os resultados desses serviços com base em evidências. E não existe nada melhor para a humanização do que uma avaliação justa, uma avaliação com base em dados e não com base em algo subjetivo. Um exemplo, a limpeza está um caos, mas o que é caos? O que caracteriza o caos? Ok? Então, sentar, estabelecer os padrões desejados e estabelecer o que significa exatamente o que representam esses padrões. Espero ter contribuído com todos, espero ter contribuído para nossa troca de experiências. Lembrando que o nosso espaço é aberto, fiquem à vontade para nos enviar também as suas experiências. E muito obrigada por tornarem o site hotelariahospitalar.com o mais acolhedor da área de saúde. Um grande abraço, até a próxima!